Olá pessoal, o meu nome é Ingrácia e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já te inscreveste no meu canal? Já deixaste o teu gosto neste vídeo? Eu sei que ainda é cedo, mas às vezes temos a tendência de esquecer. Portanto, ponha já no início e depois, se não gostares do vídeo, remova o like. Obrigada desde já pela tua ajuda. Muito bem, vamos analisar os 2 últimos episódios do Casamento às Cegas 3, com algumas informações importantes dos 4 penúltimos episódios que eu não consegui gravar e achei por bem fazer um mix dos últimos episódios juntamente com os 4 penúltimos. E tal como fizemos no vídeo passado, vamos analisar os casais de acordo com a ordem com que os mesmos se casaram. Ora, primeiro temos o casal mais cute, ou fofo, desta temporada, que é a Maria e o Menandro, que se casaram. Aliás, todos os casais desta temporada se casaram, não houve nenhum que disse não, o que é inédito na história do Casamento às Cegas, e isto comparando com todas as edições que foram feitas até agora, dos Estados Unidos, do Japão, no Brasil, é a primeira temporada em que todos se casam de facto, o que é fantástico. Antes do altar, este casal teve um desentendimento devido à participante Bárbara. Ela começou a seguir o Mena nas redes sociais e o Mena seguiu-a de volta. A Maria não gostou nada e acabou por esperar o aniversário do Daniel para lavar a roupa suja perante todos os participantes. E isto foi numa altura em que a Karen estava a dizer que ela muitas vezes faz de sonsa, finge que não está a ouvir, e a Maria aproveitou a deixa para dizer que o Mena de vez em quando também fazia esse de sonso. Ou na linguagem do Brasil, ele muitas vezes fingia demência quando se tratava sobre determinados assuntos. O Mena ficou muito chateado de ser exposto assim perante os outros participantes e quando eles chegaram a casa tiveram uma conversa um tanto séria, que eu até pensei que ia afetar a decisão deles de se casarem. Mas é interessante que a Mena disse que a Maria já sabia desta história, que a Bárbara o tinha seguido e que ele apenas seguiu-a de volta. Mas pelo visto foi uma situação que a Maria não engoliu bem e praticamente deixou para uma altura mais conveniente, obviamente não para o Menandro, para poder então abordar este assunto, mostrar o descontentamento dela em relação a esta situação. Realmente as redes sociais pode ser um campo minado para determinadas relações. Eu diria a maior parte das relações, as redes sociais trazem muitos problemas. Eu não sei quanto a vocês, mas a mim parece-me que a Maria às vezes aumenta um pouco as situações. Parece que ela vê cabelo em ovo, percebem? Porque, por exemplo, no aniversário do Daniel, ela disse que quando o Valmir a cumprimentou, disse que ela era maravilhosa ou qualquer coisa do género. E eu me lembro de ter voltado nesta parte várias vezes e eu não consegui encontrar nada a respeito. E eu acho que muita gente teve dificuldades em encontrar este suposto elogio por parte do Valmir para ela. Portanto, não sei, mas a mim pareceu-me que a Maria, sem querer, acredito que seja sem querer, às vezes acrescenta um pouco nas situações. Eu acho que a relação que ela tem com a mãe influenciou bastante na personalidade dela. Obviamente não tem como, todos nós somos moldados pela nossa criação. E neste particular, eu não consigo imaginar ter uma mãe como a da Maria, porque felizmente é a melhor mãe do mundo. E já que estamos a falar sobre a Maria, praticamente o Valmir deixou de ser o vilão desta temporada e passou o bastão para a mãe da Maria. Do 4º episódio ao 8º, era só mãe da Maria, mãe da Maria, mãe da Maria, porque ela deu o que falar. No Brasil, muita gente está a considerar, ou pelo menos considerava, a mãe da Maria narcisista, e eu acho que ela deve ser convidada para o reencontro para poder explicar certas atitudes. Aliás, a própria Ágata havia dito no confessionário que a Maria tinha confessado que a mãe dela era narcisista e que por vezes competia com ela, com a própria filha. Foi chocante, eu diria até desconcertante, ver a mãe da Maria emocionar-se com todas as noivas, e quando chegou a vez da Maria, ela simplesmente encontrou um defeito e foi só isso que ela comentou. Ela não demonstrou qualquer emoção, não demonstrou qualquer alegria. Até a Camila, provavelmente já sabendo as atitudes da mãe da Maria, disse: olha, tenta
controlar-te um pouco, tenta guardar um pouco essas lágrimas para quando for a vez da Maria, mas pelo visto nem isso foi suficiente para ela ser mais empática com a própria filha. Ela não derramou nenhuma lágrima quando viu a filha vestida de noiva. Ela depois explicou-se, disse que ficou congelada, praticamente paralisada, foi por isso que ela não demonstrou nenhuma emoção. Ok, passada esta parte, até poderíamos desculpar, mas ela depois bloqueia a própria filha. Complicado. Começa a ficar complicado defender a mãe da Maria. Ainda diz que ela precisa de ir ao psicólogo e, infelizmente, é um dos traços de pessoas narcisistas. Nunca estão errados, a culpa é sempre dos outros, eles estão sempre certos e, portanto, não é à toa que muita gente associou traços narcisistas à mãe da Maria. Eu particularmente fiz uma pesquisa, mas não tenho propriedade para, obviamente, diagnosticar alguém com personalidade narcisista, mas o comportamento da mãe da Maria não foi de todo o melhor, até porque a própria filha várias vezes desabafava sobre isso no confessionário. Mas depois elas conseguiram resolver as suas diferenças e tudo ficou bem. No altar, ambos disseram sim, sem muitos rodeios. Eu realmente continuo a achar o Mena muito fofo. É difícil não gostar dele e eles fazem um belo casal. Houve até algumas meninas que meteram nos stories no Instagram. Objetivo: odiar todos os homens. Obstáculo: Menandro. Era para vocês rirem. Não? Não está a dar para rir? Não? Está bem. Fica para a próxima. Tudo indica que o Mena e que a Maria estão juntos. Ora, a seguir temos a Bianca e o Jarbas, que praticamente levou as pessoas a um ataque cardíaco coletivo. Acredito que ainda estejam pessoas nas urgências devido ao susto que o Jarbas nos deu. Antes do altar, ele dizia muitas vezes: eu já tomei a minha decisão, espero que ela não fique chateada comigo. E eu só pensava, este aqui vai dizer um não bem grande e vai deixar a Bianca de rastos. A própria Bianca também assustou-me um pouco quando eles tiveram aquela discussão devido à bebedeira do Jarbas. E ela tentava conversar com ele, mas ele só bebia. A propósito, a mim também só me dava vontade de beber quando eles começavam a dizer no altar: posso dizer algumas palavras antes de responder? Porque eu já sei que daí não vai ser coisa boa. Normalmente nunca sai. Porque começa a me dar aquela ansiedade, percebem? E então tenho que me acalmar de alguma maneira, tal como Jarba fez. Então não é que ele quase nos matou de susto a dizer não, no caso. E o nono episódio praticamente acabou assim, ele a dizer a minha resposta final é não. A Bianca já estava a chorar, o pai dela praticamente a passar mal, a Camila já estava a começar a infartar. Eu digo-vos uma coisa, vai passar a ser a tendência desses participantes começarem a brincar com esses trocadilhos no altar, só para promoverem um infarto coletivo. Já a Tamara da temporada passada fez o mesmo tipo de brincadeira no altar. Porque é o nosso jeito de ser, a forma como nos conectamos, é uma nossa vivência, o pato, o periquito, o boi, os pássaros. Mas também não são só coisas boas, também temos as nossas diferenças. E seria muita loucura casar-me neste momento da minha vida. É muito para mim, pessoal. É muito para mim, eu tenho que me acalmar de alguma maneira, não é verdade? Eu não consigo, ok? Porque é que estão a olhar para mim? Porque pelo copo de estar vazio. É que eu não consigo trabalhar com líquidos, sabem? Atrapalho-me toda. E a molhar tudo à minha volta e a molhar a roupa do casamento. Vocês sabem que normalmente um vinho, por exemplo, para sair uma mancha de um vinho é muito complicado. Não há detergente que faça face a uma mancha do vinho, por exemplo. Não que eu goste de vinho. Ok, mas é só um exemplo, se não perceberes. Portanto, vamos fingir que este copo está cheio, está bem? Que este copo tem bebida e que estou a beber uma bebida espiritual doce. São as minhas preferidas, está bem? A esta altura, toda a gente já a fazer os preparativos para o velório da ideia do casal Alison e Tamara, quando a própria diz: mas é exatamente esta loucura que eu quero. A sério, Tamara, nós já estávamos quase a infartar. Portanto, é o que eu digo, se esta moda pega nas edições dos outros países, não vai haver bebida nem copos vazios suficientes para acalmar os nossos nervos, meus amigos. Esqueçam lá isso. Estes participantes vão acabar connosco, com a nossa ansiedade, com os nossos nervos. Mas é o que o Sr. Jarbas fez. Não vejo a minha vida sem ti, por isso caso contigo. Enfim,
E o Jarbas a mostrar mais uma vez que é um homem de caráter e sempre com aquela veia poética, ao dizer: se ele vivesse 1000 dimensões, também diria 1000 vezes sim. É mais um casal que tudo indica que eles permanecem juntos até agora. Muito bem, depois temos o Valmir e a Karen. Quando eles regressaram da lua de mel, a Karen apercebeu-se que o Ítalo começou a segui-la nas redes sociais e chegou mesmo a enviar mensagem em italiano, tal como eles costumavam a conversar nas cabines. Quando estavam a ver o telemóvel do Valmir, a Karen disse que se tinha envolvido com um tal de Felipe, um dos amigos do Valmir nas redes sociais, e parece que o Valmir não gostou nada. Parece que queria dando uma coisa má. Ela até começou a transpirar e, portanto, não ficou indiferente ao facto de que um dos amigos dele já se tinha envolvido com a futura esposa dele. Quando foram visitar a casa do Valmir, a Karen começou logo a pensar nas mudanças que ela teria que fazer na casa dele, ou porque o sofá tinha manchas de fluidos alheios, ou porque era a cama do Valmir, onde ele já se tinha deitado com muitas mulheres, e, portanto, ela queria livrar-se de tudo. Eu queria lembrasse das aventuras românticas do Valmir. No chá de panela que a Bianca organizou, achei que era um bocadinho ríspida com o Valmir, quando a Maria estava a explicar que o Valmir levantou-lhe a voz após ela ter dado com os pés. A Karen praticamente mandou o Valmir calar, porque na concepção dela o Valmir não tinha nada que se estar a explicar, era a Maria quem deveria estar a falar. No altar, acho que foram os sims mais diretos que houve, não houve muito suspense. No entanto, dizem certas fontes que eles já não estão juntos, possivelmente devido a uma traição por parte do Valmir. Eu acredito porque praticamente todos os casais publicaram fotos juntos do casamento, mas eles foram os únicos que postaram fotos deles separadas um do outro, portanto acredito que eles não estão bem, não. Deve ter aí acontecido qualquer coisa e que estão de costas viradas um para o outro. Os sinais estavam à vista, não é? Mas a Karen pagou para ver, ela confiou, quis tentar. Houve um dia que eles foram à casa do Valmir e o Valmir fez de tudo para esconder uma roupa íntima, que era uma roupa íntima feminina. Aliás, a própria Karen percebeu que havia alguma coisa estranha na casa do Valmir, que ele não era o único que morava naquela casa. As mulheres sabem sempre, nós nunca nos enganamos, o sexto sentido é muito apurado. Depois temos a Ágata e o Renan, que para mim é o casal mais bonito desta temporada e talvez de todas as temporadas do Casamento às Cegas do Brasil, na minha opinião. A convivência nos apartamentos foi um pouco atribulada para a Ágata, ora porque a Ágata viu um vídeo picante do Renan com a ex dele, ou era porque viu um bilhete amoroso da parte da ex, ou porque no chá de panela alguém disse que a Ana Carolina teve contacto com o Renan depois das cabines. Inclusive, quando eles foram falar com as madrinhas do Renan, as madrinhas disseram que ele era muito cobiçado. Eu acho que ele só não fuzilou-as com um olhar porque não calhou. Era muita informação para a Ágata, porque a Ágata já estava, de certa forma, a pisar em ovos, porque o Renan se coibia às vezes de falar sobre o passado dele e isso só criava mais curiosidade na Ágata. Porque também deu a perceber as inseguranças da Ágata, não? O Renan já teve em alguns relacionamentos abusivos e ele afastava-se dos amigos, e como é muito difícil ele falar sobre este assunto, acaba por criar uma certa insegurança na Ágata. Mas achei muito fofo o Renan defendê-la nas redes sociais. As redes sociais não perdoam, é um escrutínio muito forte, mas ele fez um comunicado a dizer que ela não é ciumenta, que ela não é tóxica, que ela tinha razão, ela tinha que saber onde se estava a meter, e eu acabava por não falar muito sobre o assunto, portanto era normal que ela quisesse saber sobre esses assuntos, até porque eles iam casar. No altar, o Renan também fez um pouco de suspense, para dizer sim, também começou a assustar-me. A Ágata já estava a ter um ataque cardíaco, a olhar para o lado e a pensar, talvez me tenha enganado, talvez eu estava errado em pensar que íamos ficar juntos, casar e ver felizes para sempre, ter aquele modelo da família Obama, mas dá para ver que o Renan gosta muito dela. Por fim, temos o Daniel e a Daniela, somos da mesma turma em relação aos doces. Também gostamos muito, apesar de haver aí uma diferença, que eu gosto muito de legumes, também gosto de um prato bem nutritivo, mas realmente também gostamos muito de doces, especialmente o chocolate, que é o meu ponto fraco.
Eu não dava nada por este casal, para ser bem sincera, porque no início achei que não havia muita química entre eles, percebem? A convivência nos apartamentos mostrou que eles tinham pontos de vista muito diferentes sobre determinados assuntos. Por exemplo, a Daniela gosta de ficar quase como que veio ao mundo quando está em casa, já o Daniel não encarou isso bem. Por outro lado, o Daniel gosta muito de comer doces e parece que não tem uma alimentação muito saudável. Foi por isso que a Daniela estava sempre a dar-lhe nas orelhas, mas pouco a pouco eles foram construindo a relação deles. O Daniel depois acaba por dizer que amava a Daniela no chá de panela, e ele tinha dito mesmo que só iria dizer que a amava caso fosse genuíno, caso ele sentisse isto, caso ele começasse a desenvolver amor pela Daniela. Portanto, foi um relacionamento que foi desenvolvido no tempo deles, no passo deles, com muita calma, e depois acabou por surpreender o público. Uma salva de palmas para a mãe de Daniel, que sabe o lugar dela como sogra. Gostei muito da mãe de Daniel. Aconselhou o Daniel lindamente a fazer da Daniela a sua prioridade, uma vez casado com ela, já que o Daniel era muito apegado à mãe. A mãe dela até mesmo disse: menos mãe a partir de agora e mais Daniela. Muito bem, muito bom conselho. Gostei muito da senhora. Eles foram o casal que mais se emocionou no altar, ambos choraram muito, e quando foi a vez do Daniel para responder se casaria ou não com a Daniela, ele tentou ou não tentou? É o que importa. Pelo menos ele foi original ao responder, ao dar o sim. Escreveu o sim na t-shirt, disse que a amava, até pediu a Daniela para fechar os olhos e para só abrir quando ele estivesse pronto para mostrar aquilo que ele tinha escrito na roupa. Portanto, sim, pontos para o Daniel. Por tentar sair fora da caixa. Por isso sim, foi diferente, apesar de ter dito que gostaria de falar algumas palavras antes do sim. Como eu já vos disse, normalmente nunca é boa coisa quando eles dizem que eu gostava de falar algumas palavras antes de dar a minha resposta, mas acabou por correr bem também e por ser uma resposta positiva. Ora, a mesma fonte que acertou que todos os casais iriam dizer sim no altar, também diz que o Daniel e a Daniela continuam casados, mas pronto, no dia 2 que vai ser o reencontro, vamos saber então mais pormenores. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não te esqueças de subscrever o canal, de deixar o teu gosto neste vídeo. Vou deixar na descrição o vídeo anterior, caso tenhas interesse em ver. E também não te esqueças de me seguir nas redes sociais. Estou a preparar muito conteúdo específico para o Instagram, por isso segue-me lá também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!